Provavelmente você já percebeu que alguns fundos imobiliários começaram a pagar menos dividendos no último mês e isso é por causa da deflação. Hoje você vai entender um pouco mais sobre a deflação e como ela afeta alguns fundos imobiliários. Salve, salve pessoal, Rafael Scaramelli com vocês, sejam todos muito bem-vindos ao canal, se inscrevam se ainda não estiverem inscritos e favoritem esse vídeo com gostei se o conteúdo for bom para você. Bom, antes da gente entender qual a relação da deflação nos fundos imobiliários, eu tenho que avisar vocês que no primeiro link disponível aqui na descrição tem um relatório exclusivo para assinantes que a Levante Investimentos está disponibilizando na faixa sem custo algum, gratuitamente para os inscritos aqui do canal. Esse relatório também aborda esse assunto, porém no final tem duas recomendações de FIIs explicando o racional por trás e por que são interessantes para esse momento atual. Então, para quem quiser entender mais sobre, eu recomendo acessar e baixar o relatório. Aproveita que a Levante está patrocinando e está liberando de graça para vocês. Não é todo dia que tem conteúdo desse nível gratuito. Então acesse o primeiro link e aproveita, pessoal. Bom, então deflação, primeiramente, a gente precisa entender o que é de fato a deflação, No último vídeo aqui do canal eu já expliquei melhor sobre, mas em resumo, deflação é o oposto da inflação. A inflação é o aumento contínuo de preços na economia, As causas da inflação são diversas, mas a gente pode dizer que os preços das coisas sempre estarão subindo em alguma medida, Algumas horas mais e outras horas menos, mas a tendência é que os preços subam com o tempo. Aqui eu não vou me ater em explicar o porquê da existência da inflação, mas quem quiser saber mais é só assistir esse outro vídeo aqui em cima no card, onde eu explico melhor. Então, se por um lado a inflação está presente de forma persistente ao longo do tempo, por outro lado a deflação é bem rara de acontecer. Se for puxar o histórico do IPCA, a última deflação antes desses dois últimos meses foi em maio de 2020, ou seja, o movimento oposto da inflação raramente acontece e até certo ponto deve ser visto com bons olhos. A deflação, pessoal, é quando existe um recuo nos preços dentro da economia. Isso mostra que certos produtos e serviços ficaram mais baratos, durante aquele determinado período. Como eu disse, isso é positivo até certo ponto, porém se a deflação for persistente, pode indicar um sinal de recessão econômica, como já expliquei no último vídeo que saiu aqui no canal. Porém, acredito eu que não seja o caso da economia brasileira agora, tá? Mas se por um lado a deflação em alguma medida é interpretada positivamente, pois reduz a inflação acumulada, por outro lado ela acaba impactando negativamente em alguns fundos imobiliários. Provavelmente você já saiba que existem duas grandes categorias de fundos imobiliários, Tem os fundos de tijolos, que são os fundos que focam em adquirir, comprar imóveis físicos, alugar e gerar renda através dos aluguéis. E tem os fundos de papéis, que são os fundos com foco em comprar papéis de dívida imobiliária e gerar renda mensal através do pagamento de juros dessas dívidas. No caso dos FIIs de tijolos, tá, pessoal? Vocês vão ver que vão encontrar eles em vários segmentos da economia, Sendo os mais comuns os especializados em shoppings, tem os especializados em galpões logísticos e também os de lajes corporativas. Mas também existem os de hospitais, de faculdades e por aí vai. Os fundos de tijolos, por assim dizer, normalmente eles se beneficiam mais quando a economia vai bem, com a inflação controlada e a taxa de juros baixa. Nessa situação, as gestoras conseguem investir em mais projetos, e consequentemente melhorar os seus portfólios. Os FIIs de shoppings, por exemplo, eles conseguem aumentar a receita, pois com a economia estável, crescendo, o consumo acaba aumentando e influenciando diretamente nas receitas dos shoppings. E os de laje corporativa conseguem reter mais clientes, que normalmente são empresas, e os de galpões logísticos, seguem a mesma tendência de melhora, Melhorando a economia, gera mais consumo, mais vendas e mais necessidade de galpões para fazer toda a logística das empresas. Enfim, em resumo, com a economia indo bem, com a inflação controlada e os juros baixos, são os FIIs de tijolos que acabam ganhando destaque. Já em momentos onde a inflação é alta e os juros são altos também, os FIIs de papéis que ficam no radar, pois acabam pagando mais proventos mensais devido aos títulos que eles detêm em carteira. Como eu disse, os FIIs de papéis investem prioritariamente em títulos de dívida imobiliária, a maior parte delas são concentradas em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que são títulos usados para financiar projetos imobiliários, seja construção
construção de condomínios, empresas ou qualquer outro tipo de obra, né? Cada CRI tem suas particularidades e características, mas todos eles utilizam um indexador para determinar o rendimento dos mesmos. Alguns são indexados ao IPCA, outros ao IGPM, que também é um índice de inflação, e outros indexados ao CDI. Nesse caso, em momentos onde a taxa Selic está alta e a inflação também, consequentemente a remuneração desses CRIs que tem dentro desses fundos de papéis passam a acompanhar o movimento desses indicadores. Então, um fundo que tem apenas CRIs na sua carteira e todos atrelados ao CDI, se a taxa de juros começar a cair, né, consequentemente haverá uma queda na remuneração mensal paga por esses fundos, pois os CRIs atrelados ao CDI irão acompanhar o movimento de queda da Selic. Já nos FIIs que têm os CRIs atrelados ao IPCA, o mesmo acontece, tá, pessoal? Se o IPCA começar a diminuir, a remuneração mensal desses fundos também irá diminuir, e é aí que entra o impacto da deflação em alguns fundos de papéis. Com a deflação que ocorreu nos últimos 2 meses, né, julho e agosto, os FIIs que estão mais expostos ao IPCA vão começar a pagar menos dividendo mensal por cota, pois o indexador dos CRIs, que é o IPCA, diminuiu e o CRI vai ter um rendimento menor e isso será repassado aos cotistas do fundo. Um exemplo, né, é o fundo Habitat 11, né, que é um fundo focado em financiar imóveis habitacionais, né, como condomínios, loteamentos e por aí vai. Ele é um fundo de papel e cerca de 86% da sua carteira é composta por CRIs, e desses CRIs praticamente 70% são indexados ao IPCA. O histórico de pagamento de dividendos do Habitat 11, tá, pessoal, sempre oscilou conforme esses indicadores. Pode reparar que nos meses onde o IPCA foi maior, consequentemente o pagamento de dividendos também foi maior, e agora o último dividendo pago no dia 12 de setembro, que foi referente a agosto, foi de R$ 1,03. Já veio um pouco menor do que em meses anteriores. Isso tudo por causa da deflação que tivemos nesses últimos 2 meses. Em contrapartida, esse movimento da inflação caindo rumo à meta e uma provável estabilização da taxa de juros e queda a partir do ano que vem já gerou expectativas positivas para os fundos de tijolos, né? Alguns fundos já começaram a mostrar uma valorização considerável. O XPML 11, por exemplo, né, que de setembro de 2021 até julho agora havia ficado praticamente de lado, né? Agora de 2 meses para cá já valorizou mais de 14%. O mesmo aconteceu com a HGBS 11, outro fundo de shopping, praticamente o mesmo movimento de lado, né, caindo um pouco mais de 8% de setembro do ano passado até julho agora, e de julho para cá subindo mais de 23%. Ou seja, o quanto antes entendermos que a depender do momento econômico, né, da inflação, da taxa de juros e também de outros indicadores, antes a gente vai entender quais são os ativos que se beneficiam de certos movimentos e quais são aqueles que saem prejudicados, né? Do ano passado para cá, falando somente sobre os fundos imobiliários, os FIIs de papéis com certeza surfaram bastante com a inflação e juros altos, e os FIIs de tijolos ficaram praticamente de lado. Já agora o movimento está mudando, né? Vai ser o inverso, né? Parece que daqui para frente os FIIs de tijolos que vão aproveitar essa onda e os FIIs de papéis que vão acabar ficando de escanteio, né? Por assim dizer. Você aí que me acompanha precisa enxergar esses movimentos como oportunidades. É claro que no curto prazo os FIIs de papéis podem ser penalizados na cotação, pois o mercado vai em busca dos FIIs de tijolos que estão mais atrativos, porém você tem que aproveitar essas quedas para aumentar a posição. Foi o que eu fiz nesses últimos 2 anos, né? Fiz como o XPML 11 e o HGBS 11, né? Eu cheguei a comprar o XPML na casa de 80 e poucos reais. Agora estão cotados em 106 reais. O HGBS comprei a 150. Hoje está acima de 210 reais a cada cota, tá? Ou seja, quando você tem uma carteira já estruturada e com foco lá na frente, entende o que você está fazendo, você para de ficar migrando de um lado para o outro toda hora que alguma coisa mudar. Você apenas faz uma boa diversificação e faz aportes constantes, sempre aproveitando momentos onde o preço de alguns ativos tão considerados baixos. Fazendo esse jogo, tá, pessoal, no longo prazo é sucesso, tá? E os FIIs de papéis que eu tenho em carteira agora, né, que estão desvalorizando nesse momento, eles vão continuar onde estão, né? Pois eu entendo que daqui a algum tempo o mercado pode virar e eles voltarão a ficar em evidência. A economia é cíclica, uma hora vai beneficiar certos ativos, outras horas outros ativos. O papel do investidor é entender esses momentos do ciclo e aproveitar as oportunidades que surgem. Sempre, é claro, buscando entender como cada ativo ganha dinheiro, como que gera dinheiro, né? E com foco lá no longo prazo, pois aquele que foca no curto prazo dificilmente vai conseguir lidar com esse tipo de estratégia. Então, pessoal, daqui para frente, para uma possível
com uma possível diminuição da inflação, né, os FIIs de papéis com maior exposição ao IPCA terão os seus proventos mensais impactados. Isso vai acabar jogando as suas cotações para baixo. Quando isso acontecer, não se desespere, né, e busque entender o porquê disso está acontecendo. E eu espero que esse vídeo, né, tenha sido útil para você entender isso. Então eu conto com o seu feedback aqui nos comentários e também possíveis dúvidas que possam ter surgido durante o vídeo, beleza? E para quem, né, quer ter acesso às 2 recomendações de FIIs para surfar essa onda de inflação baixa e possivelmente queda dos juros futuros, sugiro que acessem gratuitamente o relatório da nossa parceira Levante aqui no primeiro link da descrição. Além das recomendações, né, o conteúdo como um todo vai complementar bem o que falamos por aqui hoje. Galera, acho que é isso, né? Eu agradeço demais a audiência de vocês até o final, né? Desejo um excelente dia para cada um. Forte abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.